Nem todas as enfermeiras salvam vidas. Algumas apenas observam você morrer. O Hospital Nossa Senhora da Luz, no interior do Paraná, era conhecido por sua estrutura antiga, corredores estreitos e um silêncio mórbido que parecia se arrastar até mesmo durante o dia. Inaugurado em 1947, funcionava em um prédio que antes abrigava um mosteiro. Após um incêndio misterioso, o mosteiro foi fechado e, anos depois, transformado no hospital que ainda hoje carrega uma fama sombria entre os moradores mais antigos da cidade. A história que você vai ouvir agora é de uma paciente chamada Adriana, que deu entrada no hospital por causa de uma infecção leve, mas acabou descobrindo um segredo muito mais perigoso do que qualquer doença. Na ala do 3º andar, onde dizem que ninguém escapa sem sequelas, Adriana ficou internada por 7 dias e voltou de lá completamente transtornada, alegando ter sido perseguida, drogada e assistida por enfermeiras que já haviam morrido há décadas. Adriana chegou ao hospital com febre alta e dores de cabeça. Era para ser algo simples: exames, soro, talvez antibióticos. Mas assim que foi levada ao 3º andar, as coisas começaram a mudar. As luzes da ala piscavam constantemente, havia cheiro de mofo e as camas pareciam não ter sido usadas há muito tempo. Mesmo assim, a recepcionista garantiu que aquele era o único espaço disponível. À noite, Adriana começou a notar coisas estranhas. Primeiro, ouviu passos no corredor por volta das 2 da manhã. Depois, começou a ver sombras passando pela porta de vidro fosco do quarto. Achou que era coisa da cabeça, efeito da febre talvez, até perceber que havia 3 enfermeiras que passavam ali sempre no mesmo horário, todas com uniformes antigos, cabelos presos com toucas que já não eram mais usadas desde os anos 60. Elas não falavam, apenas entravam, mexiam no soro, a observavam por longos minutos e saíam em silêncio. Adriana tentou puxar conversa, mas nenhuma delas respondia. Na 3ª noite, decidiu perguntar à enfermeira do turno da manhã sobre aquelas mulheres. A resposta foi uma risada nervosa. "Querida, aqui só temos 2 técnicos noturnos. E nenhum deles é mulher." Na madrugada seguinte, Adriana decidiu fingir que estava dormindo. Colocou o celular escondido para gravar e se cobriu até a cabeça. Quando as enfermeiras entraram, ela pôde ouvir cada passo. O som de sapatos de sola rígida no piso antigo, o arrastar das mãos nos lençóis, e algo que parecia um sussurro, como uma prece em latim. Sentiu uma das enfermeiras se aproximar e encostar um dedo gelado em sua testa. O toque era tão frio que sua pele arrepiou imediatamente. Ela permaneceu imóvel. Foi quando escutou uma frase que gelou seu sangue: "Essa está viva demais, ainda não pode ir." Assim que as figuras saíram do quarto, Adriana levantou e trancou a porta com um pedaço de metal do suporte do soro. Na manhã seguinte, tentou mostrar a gravação para a equipe médica, mas o arquivo estava corrompido. Nenhuma imagem, apenas um chiado constante e, ao fundo, uma voz distorcida dizendo: "Nós cuidamos daqui." Sem conseguir provas e sendo tratada como paranoica, ela ligou para o irmão pedindo para ser transferida. Enquanto esperava, decidiu investigar por conta própria quem eram aquelas mulheres. E o que descobriu foi ainda mais assustador. Nos arquivos antigos do hospital, que Adriana acessou com a ajuda de uma faxineira simpática, encontrou uma pasta com registros de um incêndio que ocorreu em 1968. 3 enfermeiras morreram carbonizadas presas em um quarto do 3º andar, justamente onde ela estava internada. Os nomes: Cecília, Marta e Iracema. As fotos dos crachás ainda estavam ali, e eram exatamente as mesmas mulheres que ela via todas as noites. O mais perturbador era o padrão. Todas as mortes recentes naquela ala aconteciam durante a madrugada, com sintomas misteriosos, como paradas cardíacas súbitas e alucinações. Ninguém falava sobre isso, mas os funcionários antigos evitavam trabalhar naquele andar. Quando Adriana finalmente foi transferida para um hospital em outra cidade, os sintomas melhoraram quase imediatamente. Mas mesmo em casa, por várias semanas, ela acordava às 3h03 da manhã com o som de passos se aproximando da cama. Seu irmão chegou a ver, uma noite, a silhueta de uma mulher de branco parada no corredor. Desde então,
Ninguém na família fala sobre o hospital. E Adriana jamais passou perto de uma enfermeira com touca branca novamente. Se você acha que hospitais são lugares seguros, talvez seja porque nunca ficou em um onde as enfermeiras não respondem, porque não tem mais voz ou alma. O caso de Adriana foi abafado, como tantos outros ocorridos no Hospital Nossa Senhora da Luz. Mas os arquivos estão lá, as mortes também, e as aparições continuam. Algumas pessoas dizem que as enfermeiras estão presas em um ciclo, cuidando eternamente de pacientes, até que estejam suficientemente fracos para serem levados com elas. Então, da próxima vez que alguém disser que viu uma mulher de branco passando no corredor do hospital, talvez seja melhor acreditar. Você já passou por algo estranho durante uma internação? Deixe nos comentários o seu relato. E se quiser mais histórias como essa, já se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com quem você nunca gostaria de ver naquele hospital. Ela confiava na enfermeira que a visitava toda noite, até perceber que ninguém mais conseguia vê-la. Helena era uma idosa lúcida e bem-humorada, internada para uma simples cirurgia de vesícula. Aos 74 anos, vivia sozinha desde que o marido falecera, e já estava acostumada a enfrentar hospitais. O internamento foi no Hospital São Lucas, uma unidade moderna de médio porte no interior de São Paulo. Tudo correu bem na cirurgia, e Helena foi transferida para o quarto 412, onde deveria passar 2 ou 3 dias em observação. Mas logo na primeira noite, algo diferente aconteceu. Por volta das 3 horas da manhã, uma enfermeira entrou no quarto sorridente, voz doce, uniforme branco impecável e um broche prateado no peito. Ela se apresentou como enfermeira Ana. Boa noite, dona Helena. Vim ver como a senhora está. Atenciosa e gentil, Ana mediu a pressão, arrumou o travesseiro e aplicou um analgésico. Se precisar de mim, estarei por aqui. Helena gostou dela. Mas na manhã seguinte, quando elogiou a enfermeira para a equipe do plantão, todos se entreolharam em silêncio. Aqui não temos ninguém com esse nome, disse uma das técnicas, visivelmente desconfortável. Helena insistiu. Tinha certeza do que viu. Descreveu com detalhes o rosto da enfermeira, os olhos escuros, o cabelo preso com cuidado, a postura firme e elegante. Chegou até a mencionar o broche, em forma de cruz, que ela usava no lado esquerdo do peito. A equipe descartou, dizendo que devia ter sido efeito dos sedativos ou um sonho vívido. Mas naquela noite, Ana voltou. Exatamente às 3 horas da manhã. O mesmo sorriso acolhedor, a mesma voz suave. E dessa vez, trouxe um chá. Vai ajudar a dormir melhor, ela disse. Helena agradeceu e tomou o chá quente, mas estranhou o gosto metálico. Dormiu profundamente. E teve um sonho onde caminhava por um hospital antigo, escuro e cheio de portas fechadas. No fim do corredor, viu a mesma enfermeira, acenando com a mão. Quando tentou se aproximar, acordou com falta de ar e taquicardia. Os exames feitos pela manhã não detectaram nada de errado. Ela mencionou a enfermeira novamente. Dessa vez, o médico do plantão apenas anotou algo na prancheta e trocou o assunto. O irmão de Helena, que a visitava todos os dias, começou a perceber que ela estava ficando mais fraca, sonolenta e confusa. E ela dizia sempre a mesma frase: "A Ana cuida bem de mim, eu confio nela." Na terceira noite, a enfermeira voltou, mas algo estava diferente. O sorriso estava mais rígido, os olhos mais escuros, quase fundos demais. Ela se aproximou com uma seringa. "Hoje vamos aplicar um calmante mais forte. Você precisa descansar de verdade, Helena." Mas ao ver a agulha, Helena sentiu algo estranho. Um frio subindo pela espinha. Tentou recusar, mas Ana segurou seu braço com firmeza, e pela primeira vez, não sorriu. "Não se preocupe, logo você vai se acostumar. Todos se acostumam." Quando a enfermeira se virou para preparar a seringa, Helena teve uma reação desesperada. Puxou a campainha de emergência e gritou. A equipe entrou às pressas e encontrou Helena em estado de pânico, tremendo, sem conseguir falar. No quarto, não havia ninguém além dela. A seringa não foi encontrada. E ninguém, absolutamente ninguém, passou por ali nos registros eletrônicos durante aquela madrugada.
Helena passou o dia seguinte sedada, em estado de confusão. Começou a falar frases desconexas, apontar para o teto e dizer que os outros já tinham ido com ela. Um enfermeiro do plantão diurno, ao escutar isso, perguntou: com quem? Helena respondeu: com a Ana, a dos olhos sem fundo. Foi o próprio irmão de Helena que começou a investigar. Ele acessou, com autorização do hospital, algumas imagens das câmeras de segurança internas. E embora não houvesse nenhuma filmagem clara dentro do quarto, uma câmera do corredor capturou algo perturbador. Às 2h58 da manhã, a porta do quarto de Helena se abriu sozinha, mas ninguém apareceu nas imagens entrando ou saindo. Apenas a sombra da porta se movendo. Ele levou isso à direção do hospital, que simplesmente respondeu que falhas nas câmeras são comuns. Insatisfeito, procurou um antigo funcionário do hospital que havia sido demitido por motivos não esclarecidos. Foi ele quem contou que, nos anos 90, uma enfermeira chamada Ana Beatriz havia cometido suicídio no hospital, após ser acusada de administrar medicamentos letais a 3 pacientes idosos. Ela jurava inocência e, segundo relatos, gritava que estava apenas ajudando eles a descansarem. Depois da morte dela, começaram os relatos de uma enfermeira fantasma que aparecia sempre após cirurgias em idosos. A diretoria abafava tudo. Alguns pacientes melhoravam. Outros morriam repentinamente, sem explicação clínica. Sempre durante a madrugada. Helena sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Desenvolveu um quadro de demência súbita, algo que os médicos não conseguiram explicar. Vive hoje em uma clínica, onde repete a mesma frase todas as noites às 3 da manhã. Ela ainda está aqui, esperando por mim. O quarto 412 foi fechado para reforma, mas ninguém consegue tirar o broche que foi encontrado atrás da cama. Uma cruz prateada, antiga e manchada de sangue seco. O hospital nega tudo, mas quem já foi internado ali, conta outras histórias. Você acredita que enfermeiros podem carregar algo além da vida? Deixe seu comentário com sua opinião e, se conhece alguém que já viu uma enfermeira que ninguém mais via, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sino para mais histórias reais e perturbadoras como essa. Porque, às vezes, quem cuida de você à noite já morreu há muito tempo. Ela entrou naquela ala por engano e encontrou uma enfermeira que não deveria estar viva. O Hospital Nossa Senhora das Dores ficava em uma cidade pequena no sul de Minas Gerais. Era um daqueles lugares antigos, com corredores longos, janelas altas e cheiro permanente de desinfetante misturado com mofo. Laura, uma estudante de enfermagem de 22 anos, estava no seu primeiro mês de estágio noturno. Trabalhava duro, era pontual e fazia de tudo para agradar os superiores. Numa noite de quinta-feira, após terminar os procedimentos com os pacientes da UTI, Laura foi encarregada de levar alguns prontuários para a ala B2. Só que, ao dobrar o corredor errado, acabou indo parar em uma ala desativada há anos. O local estava escuro, silencioso, com as paredes descascadas e camas cobertas por lençóis brancos manchados. Pensando ter cometido um erro, decidiu voltar, mas antes que pudesse sair, ouviu passos firmes ecoando no corredor. Quando se virou, viu uma mulher de costas, andando lentamente com um jaleco branco antigo, como os usados nos anos 70. A mulher entrou em um dos quartos e fechou a porta. Curiosa, ou inconsciente do perigo, Laura foi atrás. Bateu na porta e entrou. Mas o quarto estava vazio. Totalmente vazio. Nenhuma saída, nenhuma janela aberta e nenhuma enfermeira. Nos dias seguintes, Laura tentou esquecer o ocorrido, achando que tinha sido apenas cansaço. Mas o que começou com um erro de percurso virou rotina. Toda noite, por volta das 2 horas, ela ouvia passos vindos da ala desativada. E mais de uma vez, outros colegas comentaram sobre alguém passando ali, mas riam logo depois, achando que fosse o segurança ou uma enfermeira trocando de turno. Até que um dia, ela decidiu contar ao enfermeiro-chefe, o Sr. Almir. Ele ficou sério, olhou nos olhos dela e disse: "Não vá mais naquela ala. Aquilo ali já devia ter sido demolido." Quando ela insistiu, ele suspirou. Em 1983, houve um incêndio nessa parte do hospital.
Uma enfermeira chamada Judite ficou presa tentando tirar os pacientes. Conseguiu salvar 4, mas morreu asfixiada no 5º quarto, o mesmo que você diz ter entrado. Aquela revelação congelou o sangue de Laura. Ela se lembrou do número do quarto, 205, o mesmo da história. Mas ela não contou que viu Judite de novo, agora não apenas no corredor, mas também refletida nos vidros, parada no fim da UTI, e o mais assustador olhando da janela do quarto dos pacientes que estavam para morrer. Sempre nas madrugadas silenciosas, sempre com aquele jaleco antigo. Numa noite chuvosa, tudo saiu do controle. O paciente do leito 3 da UTI, um idoso em estado terminal, começou a gritar desesperado, dizendo que ela estava ali e queria levá-lo. Laura correu até o quarto, junto com outra técnica, mas ao chegar, a TV estava ligada no estático e o paciente convulsionava, apontando para o canto escuro da sala. "Não me leva, por favor, ainda não", ele gritava. Quando a equipe médica chegou, era tarde. O idoso faleceu com os olhos abertos, fixos na parede. A causa da morte foi listada como parada cardiorrespiratória, mas Laura sabia que tinha algo além. Nos registros do monitor, uma queda súbita na frequência cardíaca às 2h04 da manhã. Exatamente o mesmo horário que ela tinha visto Judite refletida no vidro da sala de enfermagem, olhando diretamente para ela. Aquilo virou um divisor de águas. Laura começou a evitar os plantões noturnos. Dormia mal, tinha pesadelos com os corredores vazios e com a figura da enfermeira chamando por ela. Um dia, decidiu contar tudo ao segurança da noite, seu Raimundo, um homem antigo ali. Ele escutou tudo em silêncio e disse apenas: "Ela aparece sempre quando alguém está perto da morte. Mas não é por mal. Ela tenta avisar." Laura decidiu pedir transferência. Mas antes de conseguir, uma última coisa aconteceu. No dia 2 de agosto, uma paciente jovem, de apenas 30 anos, foi internada com suspeita de infecção generalizada. Durante a madrugada, seu estado se agravou. Laura estava de plantão e, ao entrar no quarto, viu a paciente em delírio febril, murmurando: "Ela tá aqui, a enfermeira. Ela disse que vai me levar pelas mãos." Nesse instante, a energia do hospital caiu por 4 segundos. Quando voltou, os alarmes estavam disparados. A paciente estava morta. Laura correu para fora, tremendo, e viu no fim do corredor Judite, encharcada, com o jaleco pegando fogo lentamente, e os olhos vazios como carvão queimado. Por segundos, as duas se encararam. E então, a figura desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. Aquela foi a última noite de Laura no hospital. Ela pediu desligamento e nunca mais trabalhou na área da saúde. Porém, antes de sair, conversou novamente com o enfermeiro-chefe Almir. Ele a olhou e disse: "Você a viu mesmo, não foi? Sabe o que isso significa, né?" Laura perguntou: "O quê?" E ele respondeu: "Significa que um dia, ela vai voltar por você também." A ala onde Judite morreu continua fechada até hoje. Mas os funcionários juram que luzes acendem sozinhas lá dentro. Alguns dizem que é só a memória do hospital, outros juram que é a alma de alguém que nunca deixou de cuidar dos doentes. Enfermeira Judite, mártir ou ceifadora? Você decide. Comenta aqui embaixo se você acredita que o espírito de alguém pode continuar servindo mesmo depois da morte. E se você trabalha na área da saúde, já viu algo assim? Compartilhe essa história com outros profissionais da enfermagem. E não se esquece de se inscrever no canal, porque na próxima madrugada, outra história pode bater à sua porta. Elas achavam que era só mais um plantão noturno, até perceberem que não estavam sozinhas naquela ala. No Hospital Municipal de Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, a ala psiquiátrica ficava isolada do restante do prédio principal. Era um anexo antigo, quase esquecido, usado apenas para pacientes em estado extremo. O ambiente era frio, pouco iluminado, e quase sempre vigiado por apenas 2 enfermeiras por turno. Na madrugada de um sábado, Beatriz e Joana, ambas com mais de 10 anos de experiência, estavam encarregadas de cuidar de 3 pacientes internados ali. O plantão seguia normalmente os pacientes sedados, o monitoramento funcionando, os registros em dia até que, por volta das 3 horas da manhã,
os rádios de comunicação começaram a emitir ruídos estranhos. Primeiro foi só chiado. Depois, surgiram vozes sussurradas dizendo coisas sem sentido. A troca está incompleta, repetia a estática. As duas riram, achando que era interferência, e desligaram o rádio. Mas o telefone da ala tocou poucos minutos depois. Ao atender, Beatriz ouviu apenas uma respiração pesada, e então uma voz feminina, fria, dizendo: "O meu turno ainda não acabou." Ela desligou, achando que era um trote, mas naquele exato momento, a luz do corredor piscou 3 vezes, e uma das portas dos quartos se abriu sozinha com um estalo seco. Assustadas, mas ainda tentando manter o profissionalismo, Beatriz e Joana foram até o quarto. Era o leito 17, onde estava internada uma mulher em surto psicótico, contida e sedada. Mas, ao entrarem, viram a paciente sentada na cama, completamente acordada, encarando nada. Os olhos dela estavam arregalados, e ela murmurava. Ela voltou, a enfermeira voltou, disse que o turno dela não terminou. Tentaram acalmá-la, e aumentaram a sedação, mas a paciente resistia, como se alguma força a mantivesse em vigília. Na enfermaria, Joana tentou buscar os prontuários antigos para entender o histórico da paciente, e lá encontrou um relatório manchado, com uma anotação feita à mão. Paciente afirma ver ex-enfermeira falecida em 2011. Recorrente. O nome da enfermeira era Dolores. Ao procurar no sistema, encontraram apenas um relatório de falecimento por causas naturais. Mas ao imprimir a ficha, a impressora travou. E quando voltou a funcionar, imprimiu uma página que ninguém havia solicitado. Uma ficha com a foto de Dolores, vestindo uniforme branco, rosto pálido, olhos escuros. No campo status, estava escrito, em plantão. A partir dali, a tensão aumentou. O alarme da sala de contenção disparou sozinho. As câmeras de segurança passaram a girar em looping. E o que mais assustou foi a imagem congelada de uma figura parada atrás de Beatriz, quando ela estava sozinha. Joana decidiu chamar a supervisora e pediu reforço da equipe de segurança. Enquanto isso, Beatriz foi até o refeitório buscar café, mas no caminho, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu uma mulher de jaleco, parada no fim do corredor, cabeça levemente inclinada para o lado, e mãos cobertas de sangue. Fugiu em desespero, mas ao chegar à enfermaria, Joana também estava em pânico. Ela contou que, enquanto revisava os relatórios, a porta se fechou com força, e alguém tentou enforcá-la pelas costas. Mas quando se virou, não havia ninguém. A paciente do leito 17 começou a gritar tão alto que os 2 seguranças correram até lá. A mulher estava em convulsão, olhos revirados, e repetia: "Ela quer que eu vá no lugar dela. Ela quer sair, me tira daqui." No monitor, a câmera do quarto mostrava claramente uma figura feminina ao lado da cama, mas na vida real, ninguém além da paciente estava ali. O segurança tentou desligar o monitor, mas a tela queimou no mesmo instante, liberando um estalo forte e faíscas. A paciente morreu às 3h43 da manhã. No prontuário eletrônico, o horário da morte foi registrado automaticamente, por alguém que usava o login da enfermeira Dolores. A supervisora chegou, mas tudo estava silencioso. As câmeras tinham travado, os dados do computador estavam corrompidos, e nenhum dos 3 homens da segurança quis permanecer ali depois daquele turno. Beatriz e Joana foram obrigadas a passar as últimas horas da madrugada naquela ala, com os rádios desligados, sem contato com o prédio principal. Às 6h, a nova equipe de enfermagem chegou. Mas algo estava errado. Uma das novas técnicas perguntou: "Cadê a terceira enfermeira que estava aqui com vocês?" Joana, confusa, respondeu: "Não havia terceira enfermeira." A técnica então mostrou uma foto tirada antes do plantão, enviada por WhatsApp para a central. Na imagem, Beatriz, Joana e uma terceira figura ao fundo. Rosto desfocado, uniforme antigo e olhos completamente negros. O diretor do hospital ordenou o fechamento imediato da ala psiquiátrica por tempo indeterminado. Mas até hoje, dizem que a ficha da enfermeira Dolores continua ativa no sistema. E toda vez que alguém tenta deletar, o sistema trava. Você acredita que a alma de alguém que morre em serviço pode continuar presa ao local de trabalho? Quem era Dolores?
uma vítima do esquecimento ou uma entidade decidida a continuar seu plantão pela eternidade. Se você conhece alguém que já viveu algo parecido em hospitais, clínicas ou asilos, compartilhe essa história com ele. E comenta aqui embaixo se você acha que a ala psiquiátrica deveria ser reaberta ou selada para sempre. Se inscreve no canal, porque na próxima troca de turno, pode ser você quem vai ver aquela enfermeira parada no fim do corredor. A paciente morreu sem explicação, mas quem aplicou a última injeção não era uma das enfermeiras vivas. O Hospital São Benedito, no centro de Fortaleza, funcionava há décadas como um dos maiores complexos hospitalares públicos da cidade. Em 2008, uma reforma emergencial foi feita após uma denúncia anônima revelar que o setor de oncologia estava operando com equipamentos obsoletos e falta de profissionais qualificados. Na época, uma enfermeira recém-formada chamada Camila começou a trabalhar no setor, animada por contribuir com o sistema de saúde. Mas ela logo descobriria que ali, mais do que falta de estrutura, existia um problema mais profundo, algo escondido entre as paredes, algo que nenhuma reforma conseguiria apagar. No fim do corredor da ala 5, havia um quarto que os funcionários chamavam de sala negra. Oficialmente, era uma sala de repouso desativada. Mas os boatos diziam que, anos antes, uma enfermeira chamada Luísa cometeu um erro médico fatal ali, aplicando uma dose errada de morfina em um paciente terminal. Depois de dias sendo ameaçada pela família da vítima, Luísa foi encontrada morta, dentro da tal sala, com uma seringa ainda cravada em seu próprio pescoço. Oficialmente, disseram que foi suicídio, mas as marcas nas paredes e o sangue no chão diziam outra coisa. Camila passou semanas ouvindo sussurros sobre o caso, mas só decidiu levar a sério quando uma colega, a técnica Marina, jurou ter visto uma mulher de jaleco branco trancando a sala negra mesmo sabendo que a chave estava com o diretor. A partir dessa noite, eventos estranhos começaram a se intensificar. Pacientes relatavam ver uma enfermeira diferente durante a madrugada. Ela não falava, apenas aplicava injeções e desaparecia logo em seguida. Ninguém via nada nas câmeras, mas os horários batiam com picos repentinos de alterações nos batimentos e surtos de pânico. Em um dos plantões, Camila atendeu uma idosa chamada Dona Rosa, diagnosticada com câncer em estado terminal. Ela já estava desacreditada pelos médicos, mas era lúcida e gentil. Em sua última noite, Rosa chamou Camila e disse, com olhos fixos na porta, "Ela tá aqui. Veio me aplicar a última injeção." Camila tentou acalmá-la, dizendo que não havia mais nada a ser administrado naquele momento. Mas Rosa não respondia. Só olhava para a porta. Então, a campainha da enfermaria tocou sozinha. Quando Camila atendeu, ouviu a voz de uma mulher dizendo, "Você não devia estar aqui." No exato instante em que Camila correu até o quarto de Rosa, ela encontrou a paciente morta. O estranho era que não havia nenhum registro de parada cardíaca no monitor, nem alarme. O prontuário eletrônico mostrava uma nova medicação registrada às 3h17, dose complementar de morfina. Mas Camila não aplicou nada. Nenhuma das outras enfermeiras admitiu ter feito isso. Ao verificar os logs do sistema, o nome do responsável pela aplicação estava lá, ***enf. Luísa S. Ribeiro ***. Camila congelou. Ela foi até a chefia, imprimiu a ficha do plantão de Luísa, e lá estava, funcionária desligada em 2003 por óbito. O pior foi quando tentou acessar novamente o sistema. O rosto de Luísa apareceu por um segundo na tela, antes do monitor travar completamente. Nas horas seguintes, os prontuários começaram a apresentar falhas, e todas as ocorrências das 3h17 sumiram. Camila pediu para rever as câmeras da noite. O técnico do tipo puxou as imagens, e lá estava uma mulher de branco, jaleco antigo, entrando sozinha no quarto de Dona Rosa. Nenhuma das portas registrou movimentação naquela hora. Nenhuma das câmeras externas pegou ela entrando ou saindo do hospital. Mas o sensor de temperatura do quarto caiu abruptamente para 4 graus às 3h17. Camila nunca mais voltou a trabalhar na ala 5. Transferiu-se para o pronto-socorro e se recusava a pisar naquele andar. A direção do hospital tentou abafar o caso, alegando falha de sistema, mas os boatos continuaram. Outras pacientes terminais morreram de forma semelhante. Sempre entre
3 horas e 4 horas da manhã. Sempre sem explicação clínica. Sempre após dizerem que uma enfermeira silenciosa havia passado. Uma nova reforma no hospital foi feita em 2015, dessa vez selando permanentemente a sala negra. Mas funcionários afirmam que, nas madrugadas silenciosas, o corredor da oncologia continua frio, e que, se você estiver sozinho, pode ouvir os passos lentos de Luísa se aproximando. Há quem diga que ela não errou ao aplicar a dose letal. Ela foi forçada. Por quê? Ninguém sabe. Só se sabe que ela continua ali, completando suas aplicações, mesmo depois da morte. Você acha que é possível uma alma continuar executando a mesma tarefa, noite após noite, mesmo depois de morta? Seria isso culpa ou penitência? Se você já ouviu algum caso semelhante em hospitais ou clínicas, deixe nos comentários. Talvez essa história não seja um caso isolado. E se você trabalha na saúde, compartilhe esse vídeo com seus colegas de plantão. Só assim eles vão saber que nem toda enfermeira que entra no quarto está realmente viva. Todos ouviram os gritos vindos da enfermaria. O problema é que a enfermaria estava vazia há dias. O Hospital Nossa Senhora da Penha foi desativado em 1997, após um incêndio atingir parte do setor psiquiátrico. Por décadas, o lugar ficou conhecido como um espaço amaldiçoado, onde antigos pacientes com transtornos mentais graves eram internados à força e muitas vezes esquecidos. Apesar disso, nos anos de 2010, um grupo de voluntários decidiu reabrir uma pequena ala do hospital para atendimento comunitário de baixa complexidade. Entre eles estava Thaís, uma enfermeira com especialização em atendimento a populações vulneráveis. Ela acreditava no projeto e não se deixou abalar pelas histórias que cercavam o local. Mas a realidade era mais sombria do que qualquer lenda urbana. Desde a primeira noite de plantão, Thaís sentia que havia algo errado com a antiga enfermaria central. Portas se abriam sozinhas, luzes piscavam sem explicação e, principalmente, vozes sussurravam nomes que ninguém conhecia. Mesmo assim, Thaís resistiu. Até a noite em que os gritos começaram. Longos, femininos, de dor profunda. E sempre às 2h33. No início, ela pensou que fosse alucinação provocada pelo cansaço. Mas outros enfermeiros também ouviam. Os pacientes reclamavam de pesadelos idênticos, uma mulher chorando e pedindo ajuda de dentro de um quarto trancado. O problema era que a ala onde os gritos pareciam surgir estava oficialmente fechada. Era a antiga enfermaria onde os casos psiquiátricos mais extremos ficavam internados antes da desativação. Thaís, decidida a entender, começou a investigar os arquivos físicos do hospital e encontrou um prontuário incompleto, escrito à mão, de uma paciente chamada Iracema dos Anjos. Segundo as poucas anotações legíveis, Iracema era uma enfermeira que surtou durante um plantão em 1989, depois de presenciar a morte violenta de uma paciente na sua frente. A história dizia que ela foi internada na ala psiquiátrica, onde permaneceu por anos, até desaparecer misteriosamente durante o incêndio de 97. Seu corpo nunca foi encontrado. Thaís se aprofundou na investigação. Descobriu cartas de Iracema onde ela afirmava que os gritos não vinham da sua cabeça, mas dos próprios corredores do hospital. E que algo ou alguém a forçava a voltar todos os dias para cuidar dos pacientes, mesmo sem ninguém ali. Mesmo depois de morta. Na madrugada de uma sexta-feira, o plantão estava calmo demais. Thaís foi até a ala desativada, movida por uma inquietação que não conseguia explicar. Lá, encontrou a porta da enfermaria destrancada. Dentro, os leitos estavam intactos, como se ainda fossem usados. No canto da sala, uma maca estava ocupada. Sobre ela, o corpo em estado de putrefação de uma mulher com jaleco de enfermeira e crachá corroído. Thaís tentou gritar, mas sua voz não saía. No instante em que recuou, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu uma mulher de cabelos longos, pele pálida e olhos vazios, segurando uma prancheta. "Você não deveria estar aqui, Thaís", ela disse com uma voz que parecia sair de vários lugares ao mesmo tempo. Antes que pudesse fugir, a porta da enfermaria se fechou sozinha, trancando Thaís ali dentro. Ela desmaiou. Quando acordou, estava deitada em um dos leitos,
com uma agulha cravada no braço. E ao seu lado, um bilhete: agora você também é da equipe. Thaís foi encontrada horas depois, em estado catatônico, sem responder a estímulos. Os médicos disseram que ela sofreu um colapso nervoso. Mas ninguém explicou como ela foi parar dentro de uma ala trancada com corrente. Ninguém entendeu porque havia prontuários recém-escritos com o nome dela e observações clínicas que ninguém admitiu ter registrado. Desde então, a ala foi interditada novamente. Mas os gritos continuam. Sempre às 2h33. Sempre de dor. Os seguranças do prédio afirmam ver luzes acesas sozinhas, sombras cruzando os corredores e uma mulher de jaleco, parada no vidro da antiga enfermaria, observando os que passam. Alguns dizem que Iracema nunca saiu dali. Outros acreditam que agora ela tem companhia. Afinal, quem ouve os gritos, uma hora acaba fazendo parte deles. O que leva uma alma a ficar presa para sempre em um lugar de dor? Talvez a culpa. Talvez o abandono. Ou talvez o silêncio que ninguém ousou escutar. Se você trabalha na área da saúde, já ouviu relatos parecidos? Compartilhe esse vídeo com alguém que não acredita em assombrações. E lembre-se, se escutar gritos vindos de uma ala vazia, nunca entre sozinho. A seringa estava cheia de sangue, mas ninguém ainda tinha sido atendido naquela noite. O plantão da enfermeira Marina começou como qualquer outro, lento, silencioso e monótono. Ela trabalhava no setor de pronto atendimento de um hospital afastado da zona urbana, um desses lugares com pouco movimento e fama ruim entre os próprios profissionais. Durante o dia, o local funcionava para consultas rápidas, mas era durante a madrugada que o clima mudava. Muitos se recusavam a fazer plantão ali. Marina não tinha escolha. Recém-formada, ainda fazia bicos para pagar as contas e topava qualquer horário. A supervisora só lhe passou uma instrução incomum: se alguém pedir por a última aplicação, recuse. E saia da sala. Marina achou que fosse alguma brincadeira interna. Até que, às 3h17 da madrugada, a campainha da recepção tocou sozinha. Lá fora, não havia ninguém. Mas quando voltou ao consultório, uma seringa estava sobre a maca, cheia até a borda, e com um papel dobrado ao lado. Uma anotação simples: para a última aplicação. Ela se sentou, confusa. Ninguém havia entrado, a porta estava trancada, e nenhuma câmera capturou movimentação. Marina tentou rir da situação, mas sentia um incômodo crescente no ar. Aquela seringa parecia ter um brilho estranho, o líquido pulsava como se fosse vivo. Ela jogou tudo no lixo e continuou o turno. Na noite seguinte, a cena se repetiu. Mesmo horário, mesmo som. Mesmo bilhete. Mas agora, ela ouviu passos ecoando no corredor. Quando foi verificar, viu uma figura curvada, com um avental antigo, arrastando os pés e murmurando em voz baixa algo que Marina não conseguiu entender. A figura desapareceu na sombra antes que ela pudesse reagir. A enfermeira decidiu contar à supervisora, que imediatamente a mandou para casa com 3 dias de folga. Você não pode tocar naquela seringa, nem responder ao chamado. A diretora do hospital nunca explicou nada. Então Marina decidiu investigar por conta própria. Foi até o arquivo morto da instituição e encontrou uma sequência de fichas de enfermeiros desaparecidos, todos durante o turno da madrugada, sempre na 3ª semana do mês, exatamente quando Marina estava escalada. Todos relataram algo sobre aplicações incomuns antes de sumirem. Na 3ª madrugada, ela levou seu próprio celular escondido e posicionou a câmera para gravar a sala. Como de costume, às 3h17, a seringa apareceu novamente. Mas, dessa vez, não estava sozinha. Um vulto surgiu no canto da imagem. Um homem alto, usando jaleco médico ensanguentado, sem rosto, segurando uma prancheta. No vídeo, Marina estava imóvel, como se não visse, mas o vulto se aproximava e sussurrava algo em seu ouvido. Ao pausar o vídeo, percebeu que os lábios da figura se mexiam numa frase repetida: você precisa completar a aplicação. A enfermeira tentou sair da sala, mas a porta não se abria. As luzes piscaram. E quando ela se virou, ele estava ali, em carne e osso,
segurando a seringa com força. Marina recuou até bater na parede, enquanto a figura cercava, pressionando o objeto contra seu braço. Ela gritou, esperneou, tentou fugir, mas a agulha penetrou sua pele. E naquele instante, um frio indescritível atravessou seu corpo, como se sua alma estivesse sendo sugada. Ela caiu inconsciente. Marina acordou horas depois, deitada no leito de observação. A sala estava vazia e a porta destrancada. Ela correu para fora, saiu do hospital e nunca mais voltou. Pediu demissão no dia seguinte. Mas desde então, nunca mais dormiu uma noite inteira. A cada madrugada, às 3h17, ela escuta batidas na janela do seu quarto. Às vezes, encontra seringas dentro do carro ou na bolsa. E, em um dia especialmente assustador, encontrou em sua casa um novo bilhete: "Você ainda não terminou." As enfermeiras mais antigas contam que, décadas atrás, um médico obcecado por experimentos ilegais conduzia testes secretos com pacientes terminais no porão do hospital. Quando foi descoberto, injetou uma substância desconhecida em si mesmo e morreu convulsionando. Dizem que sua alma ainda perambula, buscando alguém para concluir a última aplicação. E quem aceita, nunca mais é visto novamente. Quantas histórias como essa são varridas para debaixo do tapete nos corredores escuros dos hospitais? Quantos plantões escondem pactos silenciosos com o inexplicável? Se você conhece alguém da enfermagem, compartilhe esse vídeo. Talvez ele já tenha ouvido falar da última aplicação. E talvez não esteja sozinho. Ninguém deveria estar no quarto 909. Mas, naquela noite, a enfermeira escutou batidas vindo lá de dentro. A enfermeira Letícia trabalhava há pouco mais de um ano em um hospital particular no interior de Minas Gerais. Ela era conhecida pela calma e empatia com os pacientes, até mesmo os mais difíceis. Nunca reclamava dos plantões longos e preferia as madrugadas, quando o silêncio do hospital parecia menos ameaçador. Mas isso começou a mudar depois da reforma no último andar. O antigo setor de internação foi completamente esvaziado e passou por melhorias após anos interditado. Letícia estranhou que nenhum paciente fosse alocado no quarto 909, apesar de ele parecer completamente funcional. A porta vivia trancada e os médicos evitavam comentar. Diziam que era por segurança, mas evitavam explicar por quê. Até que, numa noite chuvosa, Letícia ouviu batidas vindas de lá. Primeiras suaves, depois mais fortes. Ela se aproximou devagar, olhou pela fresta do visor e viu uma figura sentada na cama. Era um homem, pálido, usando um avental hospitalar, e estava sorrindo para ela. Assustada, Letícia foi até a recepção e chamou segurança, mas quando voltaram, o quarto estava vazio. As luzes estavam apagadas e a porta, trancada com chave. O segurança jurou que ninguém havia passado por ali, muito menos recebido alta. Nos dias seguintes, Letícia começou a perceber mudanças sutis. Relatórios sumiam, alguns equipamentos apareciam fora do lugar e, principalmente, os outros profissionais começaram a evitar trabalhar com ela no turno da madrugada. Uma das técnicas de enfermagem, mais velha e com muitos anos de casa, a puxou de lado e disse com os olhos arregalados: "Se o 909 te chamar, não responda. E nunca entre." Letícia tentou rir, achando que era só mais uma daquelas lendas hospitalares. Mas as batidas voltaram. 3 toques, sempre às 3h09 da manhã. E, certa noite, a porta apareceu entreaberta, com o visor coberto de sangue. Dentro, luzes tremeluzindo e um monitor cardíaco apitando. Contra sua vontade, Letícia entrou. O quarto parecia normal, exceto pela maca vazia coberta de lençol, o monitor piscando sem estar conectado a nenhum paciente, e uma anotação no prontuário: "Paciente 909 não reiniciar medicação sem autorização." Mas nenhum médico assinava o documento. A data era de 1998. Naquela noite, Letícia começou a ter visões. O homem do quarto apareceu em seus sonhos, chamando-a para aplicar um soro misterioso. Nos pesadelos, ela via pacientes amarrados, gritando, enquanto enfermeiros aplicavam algo que os fazia convulsionar até ficarem imóveis. As imagens eram tão vívidas que ela acordava suando, com as mãos tremendo.
Na semana seguinte, decidiu investigar os arquivos físicos do hospital. Encontrou uma pasta escondida com o nome Projeto 909. Lá, constava que o hospital participou de experimentos ilegais nos anos 90 com uma substância desenvolvida por um laboratório militar desativado. Os testes eram realizados em pacientes terminais, prometendo alívio imediato da dor, mas causavam alucinações, despersonalização e morte cerebral. O único sobrevivente era chamado de Paciente 909, um homem que, segundo o relatório, desenvolveu uma capacidade anormal de se manter consciente entre estados de vida e morte. Diziam que ele se recusava a morrer, e continuava pedindo por mais doses, mesmo depois de seu corpo ter sido declarado morto. O problema é que ninguém jamais viu esse corpo ser enterrado. Nem Letícia. Nem mais ninguém. Na última noite em que Letícia trabalhou naquele hospital, os alarmes dispararam em todos os andares. As câmeras de segurança mostravam o quarto 909 com as luzes acesas, e a figura do homem sorrindo para o visor. Ela foi chamada até lá, junto de outro enfermeiro. Ao entrarem, o homem estava deitado, conectado ao monitor e com os olhos abertos. Mas seu corpo parecia seco, ressecado, como um cadáver antigo. Ainda assim, ele piscou para Letícia. O outro enfermeiro surtou e saiu correndo. Letícia ficou paralisada. O paciente levantou lentamente, esticou a mão e entregou uma seringa com um líquido escuro e espesso. Última dose, disse, com a voz arranhada. Quando ela se recusou, ele segurou seu braço e a forçou a aplicar. Ao acordar horas depois, Letícia estava no chão, sozinha. O quarto 909 havia sumido do andar. Em seu crachá, o nome havia sido substituído por um número, 909. Desde então, ninguém mais a viu. Os registros de Letícia desapareceram. Os colegas evitam mencionar seu nome. E toda vez que o hospital muda o turno, uma nova enfermeira relata batidas vindas de um quarto que, oficialmente, nunca existiu. Quantos quartos assombrados existem por trás das cortinas brancas dos hospitais? Quantas histórias como a de Letícia são abafadas com relatórios falsos e silêncio corporativo? Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém da área da saúde. Pergunte sobre o 909. Pergunte se eles já ouviram batidas na porta, às 3h09 da manhã. Era para ser só um plantão extra, até os pacientes começarem a gritar por socorro de dentro de uma ala desativada há mais de 20 anos. A enfermeira Júlia era recém-formada e estava animada com seu primeiro emprego fixo em um hospital público de Porto Alegre. Dedicada, responsável e cheia de energia, ela se oferecia constantemente para cobrir plantões e ajudar colegas. Numa madrugada de sexta-feira, foi chamada às pressas para substituir uma colega que havia passado mal. O plantão seria no prédio antigo do hospital, mais afastado do centro principal, numa ala que antes era psiquiátrica, mas que agora era usada para casos de isolamento. Ao chegar lá, o clima era pesado. O lugar era escuro, úmido, com lâmpadas oscilando e longos corredores de azulejos trincados. O segurança responsável fez questão de alertá-la: evite a ala 5. Se ouvir barulhos, ignore. Ela está lacrada por um motivo. Júlia achou exagero. Mas às 2 da manhã, enquanto passava as medicações, ouviu gritos. Vários. De homens, mulheres, crianças. Todos vindos da ala 5. E todas as portas estavam trancadas. Exceto uma. A porta 5B estava entreaberta. Uma brisa fria escapava pela fresta, e no chão havia marcas de dedos arrastados no pó acumulado. Com a lanterna em mãos, Júlia se aproximou e chamou por alguém. O grito cessou, e um sussurro preencheu o corredor. Socorro, eles me deixaram aqui. Quando ela empurrou a porta, encontrou uma enfermaria antiga, com camas de ferro enferrujadas e grades nas janelas. No fundo, uma figura estava sentada, um homem magro, com o rosto coberto por bandagens. Júlia correu para ajudar, mas quando se aproximou, percebeu que as bandagens estavam secas, ressecadas como couro velho. E sob elas, não havia rosto algum. Ela recuou em pânico, tropeçando numa maca. Ao olhar em volta, percebeu que as camas estavam ocupadas. Corpos imóveis,
todos com as bocas abertas em um grito congelado. E quando ela correu para sair, a porta se fechou sozinha. Júlia bateu, gritou, tentou empurrar, mas estava presa. Então, vozes começaram a surgir ao seu redor, não humanas, mas guturais, como lamentos vindos de outro plano. Você entrou. Agora vai cuidar de nós. Na manhã seguinte, encontraram Júlia desacordada no chão da sala de medicações, com os olhos vidrados e um soro pendurado no braço, um soro que ninguém havia prescrito. Quando despertou, ela gritava sem parar, dizendo que estavam todos vivos lá dentro, que gritavam por ela toda a madrugada. Foi afastada e internada por exaustão mental. Mas durante sua recuperação, passou a desenhar compulsivamente o mesmo símbolo, um olho rodeado por agulhas, o mesmo entalhado nas paredes da ala 5, que segundo os registros do hospital, foi usada nos anos 70 para testes de eletrochoque em pacientes psiquiátricos. Os médicos da época acreditavam que a dor extrema poderia expulsar demônios internos. O que conseguiram foi criar uma ala marcada pelo desespero, onde pacientes eram acorrentados e torturados. Uma das enfermeiras daquela época, hoje aposentada, revelou que muitos morreram ali sem sequer serem sedados. Dizem que as almas gritavam por dias, mesmo após os corpos estarem frios. E que, durante anos, as novas funcionárias ouviam pedidos de ajuda em vozes que nunca tinham nome nos prontuários. Depois de meses de silêncio, Júlia recebeu alta, mas não voltou a trabalhar. Em vez disso, passou a visitar outros hospitais e clínicas psiquiátricas desativadas, sempre em busca de algo, ou alguém. Em uma noite, ela foi vista rondando o mesmo hospital onde tudo começou. As câmeras a registraram entrando na ala 5, agora totalmente lacrada com correntes e placas de concreto. Ela desapareceu lá dentro. No dia seguinte, a única coisa encontrada foi o seu jaleco, pendurado em uma das camas. Desde então, a ala foi selada por completo, mas relatos continuaram. Técnicos ouvem gritos. Enfermeiros veem silhuetas nas janelas. E, por mais que neguem oficialmente, há quem diga que Júlia se tornou parte daquele lugar não como paciente, mas como enfermeira permanente, cuidando eternamente das almas gritantes que ninguém nunca quis ouvir. Existem alas em hospitais que nunca mais deveriam ser abertas. Lugares onde a dor deixou marcas tão profundas que nem o tempo consegue apagar. Se você conhece alguém da área da saúde, pergunte: já ouviu gritos vindos de uma ala vazia? Já sentiu como se estivesse sendo observado mesmo sozinho? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe esse vídeo. Quem sabe a próxima história não seja a sua. Ela achou que seria só mais um plantão tranquilo, até perceber que alguém estava recolhendo o sangue dos pacientes, e eles estavam morrendo um por um, drenados por completo. O Hospital São Vicente, fundado em 1948, era conhecido por seu histórico de excelência em cuidados intensivos. Mas também carregava boatos que rondavam corredores e elevadores desde sua inauguração. A história se passa com a enfermeira Tainá, que já trabalhava há 5 anos na unidade e era respeitada pela equipe. Numa sexta-feira chuvosa, ela foi escalada para cobrir o turno noturno da ala B, onde pacientes em estado terminal recebiam cuidados paliativos. Era comum que fosse um plantão calmo, silencioso e emocionalmente pesado, mas sem ocorrências críticas. Porém, naquela noite, logo ao assumir o plantão, Tainá notou algo estranho. 4 bolsas de sangue haviam desaparecido do estoque da sala de transfusão. Pensando em um erro de inventário, ela anotou o ocorrido e seguiu a noite. Às 2 da manhã, ela passou pelo quarto do paciente Sr. Eloy, de 87 anos. Ele parecia pálido demais, com a boca entreaberta e os olhos fundos. Ao tocar sua pele, percebeu que estava gelada. Sua pulsação? Inexistente. Ele estava morto. Mas não era só isso. Os olhos estavam completamente negros, e a expressão em seu rosto era de absoluto pavor. O laudo indicaria falência múltipla de órgãos, mas Tainá sabia que algo não batia. O corpo parecia drenado, sem cor, sem um pingo de sangue sequer nas veias. Ela tentou disfarçar o pânico, mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada passo. 2 horas depois, outro paciente foi encontrado nas mesmas condições, sem pulso, pálido e com os olhos escancarados. O mais bizarro,
A bolsa de soro ao lado de sua cama havia sido substituída por uma bolsa de coleta de sangue, uma que ninguém da equipe havia autorizado instalar. Tainá revisou os prontuários, chamou a supervisão pelo rádio, mas ninguém respondia. Pegou sua prancheta e começou a anotar os horários. Foi quando percebeu algo ainda mais assustador. Os óbitos estavam ocorrendo de exatas em exatas 2 horas. E os 2 pacientes tinham em comum o mesmo número da cama, a cama 13. Mas o hospital não possuía nenhuma cama numerada como 13. Por protocolo, esse número era sempre evitado em hospitais antigos. Assustada, foi até a sala de arquivos e puxou os registros de admissões antigas. Lá, encontrou algo que gelou sua espinha. Nos anos 60, existia uma paciente chamada Clarice, uma enfermeira interna por surtos psicóticos, que dizia ouvir vozes ordenando que ela coletasse o sangue dos corrompidos. Ela morreu na cama número 13, durante uma sessão de eletrochoque. Ao voltar para o corredor da ala B, as luzes estavam todas apagadas. A única iluminação vinha da sala de transfusão. E lá, ela viu a silhueta de alguém se movimentando, vestida com uniforme antigo de enfermagem, avental branco, touca de pano e meias pretas. Tainá se aproximou em silêncio e viu a mulher trocando as bolsas de soro por bolsas de coleta, calmamente, com mãos trêmulas e olhos baixos. Quando Tainá gritou, a mulher virou o rosto. Mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos negros. A entidade atravessou a sala numa velocidade impossível, agarrando o pulso de Tainá e sussurrando, "Está corrompida também", e desapareceu. Tainá caiu no chão e sentiu uma dor lancinante no braço. Ao olhar, havia marcas de agulha como se seu sangue tivesse sido retirado. Ela correu até a sala da diretoria e ativou o alarme. Em poucos minutos, a segurança chegou, mas já era tarde. Mais um paciente havia sido drenado por completo, e no canto do quarto, sobre a cama 13 que ninguém afirmava existir, havia uma bolsa cheia de sangue pendurada, sem qualquer nome ou identificação. Após essa noite, a ala B foi interditada temporariamente. Tainá foi afastada por estresse extremo e levada para acompanhamento psicológico. Mas ela continuava repetindo a mesma frase: ela ainda está lá, colhendo sangue, e logo vai precisar de mais. Pouco tempo depois, outras enfermeiras relataram a presença de uma figura feminina nos corredores escuros do hospital, sempre perto da sala de transfusão. Os sensores de temperatura acusavam quedas abruptas nos mesmos horários dos falecimentos anteriores. E o mais estranho, câmeras de segurança gravaram um vulto branco parando em frente à enfermaria e, mesmo sem ninguém tocando nos dispositivos, o alarme de emergência foi ativado. A cama 13 continuava constando como inativa, mas aparecia em alguns sistemas internos com pacientes vinculados a ela, pacientes que já haviam morrido. Os administradores tentaram remover essa entrada do sistema, mas o número 13 voltava sempre. E nos registros físicos, sempre que alguém tentava rasgar as páginas, o sangue escorria pelas bordas, mesmo com papel seco. Algumas histórias são abafadas dentro dos hospitais. Coisas que não podem ser explicadas e são tratadas como alucinações ou exageros. Mas e quando todas as enfermeiras contam a mesma história? Você já ouviu falar de alguém que saiu pálido demais após uma internação? Conhece relatos de corredores onde o sangue simplesmente desaparece? Então deixa nos comentários o que você já viveu ou ouviu falar. Porque talvez a próxima coleta seja a sua. Você já confiou tanto em uma enfermeira que nem percebeu o que ela realmente estava fazendo com você? Tudo começou numa clínica pequena e pouco movimentada do interior de Minas Gerais, onde a população local costumava dizer que ali ninguém morria, nem ia embora. A unidade, que antes funcionava como hospital público, havia sido desativada anos antes por denúncias de negligência e má administração. Mas após reformas rápidas e misteriosas, ela reabriu como um centro de cuidados paliativos. Foi onde Marina, recém-formada em enfermagem, conseguiu seu primeiro emprego. A princípio, o trabalho parecia simples: cuidar de idosos terminais, garantir o conforto deles e manter os registros em dia. Mas desde a primeira noite de plantão, algo não estava certo. O silêncio era denso demais. As luzes oscilavam o tempo todo, como se a energia fosse puxada por alguma coisa invisível.
E havia aquele corredor no fundo sempre trancado de onde saía um cheiro adocicado, metálico. Marina não fazia perguntas. Ela era nova ali e queria manter o emprego. Mas tudo começou a mudar na semana em que conheceu Dona Lídia, uma paciente de 87 anos, lúcida, mas que repetia a mesma frase toda noite: cuidado com o sorriso por trás da máscara. Ele é bonito demais para ser humano. Marina passou a se apegar a Dona Lídia, ouvindo suas histórias de quando era professora e suas lembranças da juventude. Mas com o tempo, as conversas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Lídia dizia que à noite, uma enfermeira de máscara branca entrava no quarto e ficava observando. Só observando. Sem falar nada. Apenas sorrindo. Ela não cuida de mim. Ela me estuda, dizia, com os olhos arregalados. Marina acreditava que fosse delírio da idade, mas a dúvida se infiltrou quando ela viu, pelas câmeras de segurança, uma figura passar pelo quarto 7 às 3h12, o mesmo horário em que Lídia dizia ser visitada. Mas não havia registro de ninguém naquela ala naquele horário. Nenhuma outra funcionária no plantão. Ninguém admitia estar ali. Na noite seguinte, Marina resolveu verificar por si mesma. Chegou ao quarto 7 com a lanterna do celular em mãos. Quando abriu a porta, não havia ninguém além de Lídia, acordada, em silêncio absoluto. Até que, segundos depois, uma sombra passou rápido atrás do biombo. Quando Marina puxou a cortina, nada. Mas o cheiro doce, metálico estava lá. Forte. Quase insuportável. Na madrugada seguinte, Lídia desapareceu. Sua cama estava vazia, os lençóis perfeitamente arrumados, como se ninguém tivesse dormido ali. Marina correu aos prontuários e, estranhamente, o nome de Lídia não constava em nenhum sistema. Nenhum dado. Nenhum registro físico. Nem mesmo nos arquivos médicos impressos. Era como se ela nunca tivesse existido. O quarto 7 foi trancado logo em seguida, e os supervisores disseram que havia sido um erro administrativo. Marina começou a desconfiar que algo muito maior estava por trás daquela clínica. Ela ouviu conversas abafadas entre os diretores e viu, de relance, caixas sendo levadas para o corredor trancado mesmo com um cheiro estranho. Numa madrugada chuvosa, Marina decidiu seguir os corredores até o fundo. Forçou a porta com uma chave antiga que encontrara no armário da enfermaria. Lá dentro, a cena era grotesca. Manequins de corpo inteiro usados para treinamento estavam empilhados, mas entre eles havia corpos de verdade. Pacientes com olhos abertos, congelados em expressões de terror. Em todos eles, um detalhe em comum: o rosto coberto com uma máscara branca, sorridente, de porcelana. E sobre cada um, uma marca feita a bisturi, paciente observado. Marina tentou fugir, mas antes que conseguisse chegar até a saída, foi interceptada por uma das coordenadoras. Com um olhar vazio, ela apenas disse: "Agora você viu. Agora, você pertence." Foi sedada ali mesmo, e acordou horas depois em um leito, no mesmo quarto 7. Dessa vez, como paciente. Tentou gritar, mas estava entubada. Não conseguia mover o corpo. Apenas os olhos, que se viraram lentamente para o canto do quarto, onde uma figura alta, de jaleco branco, estava parada. Ela usava máscara. O mesmo sorriso esculpido. A figura segurava um caderno. Nele, uma única anotação: início da observação, 4h19. Desde então, ninguém mais ouviu falar de Marina. A clínica continua funcionando, com novas enfermeiras, todas muito sorridentes. Mas uma delas nunca tira a máscara. Se algum dia você for internado em uma clínica onde ninguém sabe quem é o diretor, onde o cheiro nunca desaparece e onde há quartos que não existem nos registros, fique alerta. Se alguém sorrir demais, corra, porque aquele sorriso pode ser a última coisa que você vai ver. E agora eu quero saber, você já viveu algo parecido com isso? Ou conhece alguém que tenha passado por um hospital com segredos assim? Comenta aqui embaixo e me conta. Ah, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda temos muitas histórias sombrias para contar.